Os salmos são uma fonte de sabedoria divina, e neles temos poderosas orações para pedir a Deus pela bênção da cura e da saúde nos momentos em que estamos mais aflitos. Quando prestamos atenção nas palavras dos salmos, vemos que contém grande conhecimento sobre a alma humana e que a cura raramente é um milagre isolado, mas um tratamento espiritual completo em Deus. Não se trata apenas de sermos curados, mas de compreender e aceitar que a cura vem de Deus. E hoje, para pedirmos com fé a cura de nossos males, vamos orar o Salmo 6, o Salmo 34, o Salmo 91 e o Salmo 107. Cada um desses salmos fala dos princípios com os quais a cura de Deus opera sobre nós. Quando olhamos para o Salmo 6, notamos que não é apenas de sofrimento que ele fala, é algo mais radical. É uma desorganização íntima em nosso próprio interior. Perceba que Davi não diz apenas estou doente. Ele diz que os seus ossos estão perturbados. Para o povo judeu, isso significa um colapso da estrutura interior da pessoa, como se aquilo que sustenta a existência estivesse tremendo. Então aqui a doença não é só biológica, ela é existencial. Ele está falando de um desalinhamento entre o corpo e a alma. O ser humano, que deveria ser uma unidade, torna-se dividido pela doença. E vem daí uma grande sabedoria desse salmo. A cura começa quando o homem reconhece a própria fragmentação diante de Deus. Sem esse reconhecimento não há cura verdadeira. O Salmo 34 nos fala da presença de Deus como um princípio de restauração. Perto está o Senhor dos quebrantados de coração. Isso não é só linguagem poética. No pensamento bíblico, Deus não cura à distância. Ele não envia a cura de longe. Ele cura por proximidade. A presença divina não é apenas consoladora, é ela que reorganiza a nossa alma. O coração quebrantado não é rejeitado. É através dele que a cura divina opera. É justamente na necessidade que a relação com Deus se intensifica. E essa intensidade é o início da cura. O Salmo 91, nosso velho aliado, nos fala ainda de outro fator importante da cura divina. Nós não clamamos por cura com este salmo, nem pedimos a presença de Deus. Agora nós pedimos que o Senhor habite em nós, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar significa permanecer, continuar conosco, ser a nossa estrutura de vida. Aqui a cura deixa de ser apenas um momento em nossas vidas, mas passa a ser a nossa nova vida. Não é apenas ser restaurado depois da doença, mas viver em uma condição na qual o mal perde o seu poder de nos prejudicar. Isso não significa ausência de sofrimento, mas uma nova postura perante a dor. O ser humano que habita em Deus não é intocável, mas ele é inviolável enquanto está em seu refúgio. A cura, então, não é apenas aquilo que Deus faz, é o lugar onde o homem reaprende a viver. Ao final, no Salmo 107, devemos aceitar e agradecer a cura divina. Ele diz: enviou a sua palavra e os sarou. Aqui a cura é mostrada como um ato do Verbo divino. A palavra de Deus não descreve a realidade, ela a cria, ela transforma a realidade. Na Bíblia, quando Deus fala, Ele não está apenas se comunicando, é por sua palavra que a realidade se concretiza. Isso nos remete ao próprio ato da criação. Assim como no princípio, Deus falou e o mundo veio à existência, aqui ele fala e o ser humano é renovado. A doença nos desequilibra, trazendo a morte para perto de nós. Mas a cura, por sua vez, é um ato de recriação.
o Senhor nos dá uma nova vida. Ao orarmos estes salmos, nós mobilizamos a sabedoria divina, passada para nós por Sua palavra, para pedir por saúde e cura. No Salmo 6, nós reconhecemos nossa falta de sintonia interior. No Salmo 34, nós encontramos a presença de Deus. No Salmo 91, aprendemos a habitar na fonte da vida. E no Salmo 107, somos recriados pela palavra. A cura, portanto, não é apenas retirar os sintomas da doença, é a nossa reconciliação com nós mesmos, com o mundo e, sobretudo, com Deus. O que os salmos nos ensinam é que não se trata apenas de pedirmos para ser curados, mas de nos permitir sermos curados por Deus. Porque, segundo os salmos, Deus não apenas restaura nossas vidas, Ele nos conduz a uma nova forma de vida, uma forma mais profunda do que aquela anterior que foi perdida, para podermos verdadeiramente dizer: eu estou curado. Amém. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti sem máscaras, como no Salmo 6. Não escondo a minha dor, não disfarço o meu cansaço. Tu conheces aquilo que ninguém vê, o peso escondido, a ansiedade silenciosa, as feridas que ainda ardem. Por isso eu te peço, tem misericórdia de mim. Toca onde dói, alcança o que está quebrado. Sara-me, Senhor, porque há partes de mim que já não sabem mais como permanecer de pé. Mas eu também me agarro à verdade revelada no Salmo 34. Tu estás perto. Mesmo quando tudo parece distante, Tu estás próximo do coração quebrantado. Então entra, Senhor, nos lugares onde eu me fechei. Caminha dentro da minha dor. Respira a vida onde só havia medo. Restaura minhas emoções. Acalma minha mente. Reorganiza o meu interior. Eu escolho neste momento habitar em Ti, como declara o Salmo 91. Faz de Ti o meu esconderijo, o meu refúgio, a minha morada segura. Guarda minha vida, protege meu corpo, cerca a minha casa. Que toda enfermidade perca força antes mesmo de chegar. Que toda ameaça se dissolva debaixo da Tua presença. Ensina-me a viver em Ti, não apenas a Te buscar em momentos de dor. E agora, Senhor, eu me abro para a Tua palavra, como está escrito no Salmo 107. Envia a Tua palavra sobre mim, não apenas como um som, mas como poder. Que a Tua voz alcance cada área enferma do meu ser, onde a desordem traz alinhamento, onde a fraqueza libera força, onde a doença manifesta a cura. Eu declaro pela fé que a Tua palavra está me restaurando agora, que algo está sendo reorganizado dentro de mim, que aquilo que parecia irreversível está sendo tocado pelo Teu poder. Senhor, cura meu corpo, cura minha mente, cura minha alma, mas acima de tudo, cura a raiz de tudo aquilo que me afastou da plenitude da Tua vida. Que eu não apenas seja curado, mas transformado. Que eu não apenas me levante, mas viva de uma forma nova diante de Ti. Em Teu cuidado eu descanso, em Tua presença eu me refaço, em Tua palavra eu sou recriado, em nome de Jesus. Amém. Salmo 6. Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por Tua benignidade, porque na morte não há lembrança de Ti. No sepulcro, quem Te louvará? Já estou cansado do meu gemido.
Toda a noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 107. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo,
e os que congregou nas terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombras da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam os sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta, a terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para a habitação. E semeia os campos e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém livra ao necessitado da opressão em um lugar alto, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão e se alegrarão, e toda a iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará essas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor.